episódio de Marshall! E nesse episódio temos o vestibular do Marshall. Bom, o episódio começa narrando o que é a escola, a Academia de Magia Weston, que formou vários pilares do mundo da magia e que seu vestibular é bastante difícil, que nem 3% dos candidatos são admitidos. E apenas aqueles com poderes mágicos superiores podem entrar nessa academia. E estava lá o Marshall, que nem tem poder mágico. E vemos no castelo de cima um dos escrutores do vestibular, Claude Lucy, que vê que entre os candidatos além do Marshall estão. E ele vê que quase metade, e quando eu digo metade é tudo, só tem filhos de figurões da sociedade. E o Claude meio que pensa, é justo ter candidatos ambiciosos para nossa escola, que é mais ambiciosa. E daí tem um toque de porta que incomodou o cara. Mas não é um toque de porta qualquer, e sim o Marshall meio que malhando no meio dessa multidão. E nisso, o Claude é o primeiro a ficar confuso nesse episódio. E o Claude? Talvez eu esteja imaginando coisas, mas por que esse aí tá ficando bombado? E aí o Claude olha pra cena de novo e vê o Marshall sentado numa cadeira invisível enquanto lê um livro de fitness. Enquanto come um belo profiteroles. E aí o Claude percebe que tem uns carinhas nada discretos sob o chapéu do Marshall. Que é o vovozinho e o Brad Coleman, que é o cara que fez o acordo com o Marshall para entrar na escola de magia. E o vovozinho? Tem certeza que isso vai dar certo? E o Brad, não confia em mim e os meus planos? Gente, esse anime tem um humor escrachado que nem o Yosei Yatsura. E o Claude pensa, preguiçosos assim vão ser reprovados. Nisso o vestibular já começa e o Claude aparece em diante de todo mundo e é o 7º melhor professor dessa escola. Já perdeu inúmeros feitiços e o cara é inteiramente, isso, me louvem mais. E o Marshall deve ter sido muito gay saindo desse fogo desse jeito. E o cara, com certeza vou reprová-lo. Nisso já começa o primeiro exame. E nisso o Claude já levanta a mesa, coloca as canetinhas e todo mundo, uau, eu nunca tinha visto magia assim. E o Marshall não poderia apenas ter se levantado para irmos para uma sala já construída. E na cabeça dele, eu vou matar o seu filho. Bom, é uma prova escrita em 30 minutos. E meio que nessa prova, as palavras estão se contorcendo, se mexendo uma nas outras. E meio que para passar desse exame, eles precisam dissipar essa magia e alinhar corretamente as palavras. E o velhinho, ele não vai conseguir. E o Brad, porque eu pensaria que funcionaria outro dia. E o velhinho, e nisso o Marshall tenta com gentileza pedir para as palavras meio que parecem se moverem, mas ele acaba quebrando a caneta acidentalmente e fala, parem de se moverem, por favor. E as palavras parem de se mover! E o velhinho e o Brad, não! Bom, o Marshall já entrega a prova com as palavras alinhadas perfeitamente. Fazer uma pedra flutuar facilmente. Na verdade, tá usando a força dos músculos. Correndo pela água. E foi assim que o Marshall, de alguma forma, usado pelos músculos, passou por todos os exames. E chocando geral, incluindo o próprio Claude Lucy. E o Marshall só comendo profiteroles. E nisso o Claude dá um outro teste, que é um labirinto, mas não um labirinto qualquer, pois existem diversas armadilhas dentro desse labirinto. E aí só tem 30 minutos só pra sair daqui. E vê que o Marshall, só tem que chegar na linha de chegada? Parece fácil. Nisso chega uma menininha que fala, eu posso ir com você? E nisso conhecemos Lemon e Vinny. A Lemon fala que seria mais eficiente se eles trabalhassem juntos. E o Marshall, faz sentido. E nisso ambos vão saindo juntos. E a Lemon vai se questionando que tipo de armadilhas eles vão encarar. E ela só tropeça uma pedra e cai. Daí aparece imps, mãos demoníacas. A menina fica com medo.
chegando ao ponto de cair em um buraco. É a cara do Marshall. Nossa, isso era pra ser eficiente? Nisso o Marshall vai correndo, mas ela usa um feitiço que prende o Marshall. E meio que a menina fala, eu tenho um motivo pra você meio que ficar longe do objetivo. E ela fala que ela não vai contar porque isso é um belo motivo. E o Marshall só simplesmente se levanta e já quebra as correntes. E meio que a menina fica, meu Deus! E nisso aparece uma criatura que parece um deus egípcio atrás da Lemon. E meio que é considerada uma das criaturas mais perigosas. A menina tenta usar sua magia, mas o cara manda sua varinha pra longe. E nisso o cara manda um enigma. E meio que ela tenta pensar, mas ela não consegue pensar em pânico. E o monstro ia meio que a destruí-la. E meio que ela pensa, então é realmente uma punição por eu enganar egoístamente os outros. E quando ela sente seu destino, aparece o Marshall já metendo o seu caso meio que no cabeça de falar, ó. E meio que a Lemon, oh, você se preocupou e veio me salvar? E meio que o Marshall, bom, se o seu motivo for parecido com o meu, então eu teria pena de você. E meio que a Lemon acha que eles não vão meio que chegar na linha de chegada e meio que o Marshall quer ir na linha de chegada no instante. E meio que tudo isso é um plano do Claudette, que contratou a Lemon pra enganar o Marshall. E colocou até um guardião que nem deveria estar aí, só pra atrapalhá-lo, mas claro que fracassa porque, né, é o Marshall. E nisso o Marshall já aparece quebrando as paredes junto com a Lemon. E nisso alguém estava vendo meio que o Marshall meio que fazendo isso. E meio que os alunos, isso não é justo! Vai pra casa! E o Marshall, vou pra casa. E nisso a Lemon meio que tenta defender o Marshall. E meio que ela admite meio que o erro que ela tava cometendo. E ela ainda delata o professor! E ela revela seu passado. Sua família é pobre. E ela queria ser desesperadamente ser aceito pelo bem dos outros. E ele a salvou e disse assim, por favor, case comigo! E o Marshall, acho que não foi assim que eu disse. E nisso temos a imaginação da Lemon, ela falando, mas eu vou ser um fardo pra você. E ela tava se questionando, meio que dizendo no sentido emocional. Mas o Marshall entendeu no sentido físico. E nisso ela já fica curada. E já vemos que ela ficou perdidamente apaixonada pelo Marshall. E nisso o Cloud começa a esculachar meio que a coitadinha da Lemon. Até pegando pesado nisso. E o Cloud ia atacar, se não fosse o Marshall que esmaga a varinha do cara. E todos os companheiros, os colegas, não! E o velhinho e o Brad, mais uma varinha quebrada. Precisamos de varinhas de aço, meio que algum dia. E nisso já aparece meio que o diretor, que é aquele que tava ouvindo o Marshall. Diretor Archerberg. E agora começarão os exames finais. E ele fala, Lute, eu te vejo no escritório. E o Lute já acessou ele, já mostrando que esse diretor tem presença. Nisso eles começam o primeiro candidato, que é o Marshall. Bom, primeiro o diretor vai ouvir por que o Marshall escolheu essa academia. E o Marshall pensando, e também havia vários outros professores ouvindo. E meio que o Marshall, viver em paz com a minha família. E o diretor pergunta se é verdade que ele salvou aquela garota, embora que ele não tinha tempo. E o Marshall, sim. E aí pergunta o que levou a fazer isso, mesmo correndo o risco de se reprovar. E meio que o Marshall fala que ele sentiu que iria se arrepender. E o diretor já vê que o Marshall é do tipo, age antes de pensar. Nunca considerou que a esfinge era mais forte e que ele pode ser capaz de quebrar paredes. E o Marshall, mesmo que eu considerasse, eu ainda teria feito. Bom, o diretor vê que o Marshall só pode dizer isso porque ele ainda não conhece os caminhos do mundo. E que muitas criaturas são mais fortes do que eles existem nesse mundo. E se ele enfrentasse de maneira que o superaria de forma esmagadora, ainda seria capaz de tomar o curso da ação. E nisso o diretor já crasa uma aberração, pois criando um feitiço antigo que transfere a alma de alguém querido por Marshall para uma boneca. E nisso o vovô desmaia, mas não daquele jeito gramático. Mas isso não é tudo. Se a faca atingir a boneca, nunca mais vai voltar pro corpo. O Marshall tenta usar seu soquinho, mas não deu certo. E o diretor, sou imensamente mais poderoso do que você. E que ele não pode fazer nada nesse estado atual. Então o Marshall decide
carregar a faquinha nas mãozinhas dele. Então meio que o Marshall já percebe que isso é um concurso de resistência. Então o diretor fala que o poder pode ser usado tanto para prejudicar, tanto para ajudar. Mas tudo depende do portador. Essa é a razão que ele coloca o Marshall nesse ênfase, em proteger os fracos e regular os mais fortes, sendo uma obrigação nobre e uma capacidade de alguém como poderoso. E de acordo com as observações do diretor, o Marshall tem essa habilidade. Bom, o diretor ainda se desculpa que ele não tinha intenção dessa natureza. E nisso, meio que o Marshall dá a resposta de se um dia ele enfrentar o diretor. Se ele chegasse a isso, ele derrubaria o recheio dele com o soquinho dele. E as bruxas? Meu Deus, esse moleque é louco! E nisso, o Marshall é aprovado. Bom, o velhinho acorda, volta para o seu corpo e o Brad estava preocupado. E o velhinho, seja gente comigo! E nisso temos uma amostra da primeira aula do Marshall, que é a abertura de fechadura. E meio que o Marshall tenta, mas ele acaba retirando a fechadura junto e ele fala, professora, eu abri. E a professora, mas não é nada disso que eu tô falando, querido. E o Marshall já vê que tem um caminho difícil pela frente. E meio que tinha alguém observando meio que o Marshall, que meio que fala, meu Deus, de onde esse cara veio? 先生、開けました。いや、先生、そうじゃねえだろうが。今年の編入生はどうなってんだ。明らかにヤバいやつが入ってるじゃないか。 E meio que tinha alguém vendo o Marshall meio que fazendo isso também. Como eu já suspeito. E meio que o carinha que tava observando o Marshall meio que pensa, realmente não quero ter companhia de 4 assim. Mas por azar dele, ou sorte, o Marshall é o companheiro de 4 dele. E mais uma vez, Marshall quebrou outra porta que a produção vai ter que arranjar outra. あれドアか。Bom, o nome do carinha é Finn Arms. E meio que o Marshall se apresenta dizendo que ele não sabe muita coisa, então ele pode causar alguns problemas, mas fica feliz por dividir o quarto com ele. E o Finn se surpreende que ele seja extremamente normal. E ele apresenta cada músculo que ele tem. Kevin, Mike, Tom, Kim e amada Koji Satumi. E meio que o carinha, o Finn, meu Deus, quando ele trocou de roupa! Bom, o Finn decide meio que ajudar meio que o Marshall e tentar ser agradável o suficiente, sendo o único jeito de vida tranquilo. Então o Marshall se questiona como se torna um divisor meio que visionário. Bom, para isso ele tem que coletar moedas de ouro, testes, cursos, atividades extracurriculares, vida escolar, tudo é avaliado. E com base disso, eles podem receber ouro, prata ou bronze. Independente disso, se ele não tiver notas altas, vai ser expulso. E meio que o Marshall, tive uma vaga sensação, mas isso foi brutal. E o Finn, ai meu Deus, o coitado vai ser expulso rapidinho. Bom, o Finn não fez questão de dizer, vamos dar o nosso melhor juntos, só disse boa sorte. E Marshall, como simples, ele acha o Finn um cara muito legal. E o episódio termina com o Marshall oferecido profiteroles e o Finn se questiona, de onde estão esses profiteroles, querido? Bom, esse episódio foi muito engraçado com o vestibular do Marshall. Conhecemos a Lemon, que vai ser apaixonadinha pelo Marshall e meio que vai ser a mais doida. O Finn, que deve ser o mais normal de todos do elenco, que possivelmente vai ser o melhor amigo do Marshall. E já vemos que esse diretor deve ser fortinho que nem Dumbledore. E no próximo episódio, Marshall vai encarar um valentão. Esse é o segundo episódio de Marshall. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, que eu mando busy e fui.